Olá, retornamos então ao nosso treinamento sobre educação financeira. É ótimo novamente estarmos aqui e eu tenho certeza que todos poderão aprender um pouco mais sobre aquilo que realmente é necessário para a nossa vida, que é lidar com o dinheiro, mesmo nessas dificuldades que nós temos vivido. Agradeço a todos pela presença novamente aqui e eu tenho a dizer, você também consegue. Basta que você tenha uma disposição de iniciar. Então vamos lá? Para iniciar, vamos observar alguns pontos que eu considero como situações que demonstram que você precisa da educação financeira. Vamos observar algumas delas. Primeira situação: se você é aquele ou aquela que trabalha e não consegue ver a cor do dinheiro. Situação 2: se você tem a sensação que trabalha somente para pagar contas. Situação 3: se você não consegue se livrar do cheque especial do cartão de crédito. Essa aí. Situação 4: que você tem um bom rendimento, mas não consegue fazer nenhum tipo de reserva financeira. Situação 5: você trabalha demais, mas não tem uma qualidade de vida, seja ela pessoal ou familiar. E por último, a situação 6: você é aquele ou aquela que vive inseguro ao pensar na possibilidade de algum dia perder a fonte de renda que tem. Então, essas situações demonstram que você precisa da educação financeira. E aí o momento é que nós iniciamos. Mas eu digo para vocês, tranquilizem-se. A falta de dinheiro diz muito sobre a sua vida financeira. Ela já existe. Está bem viva, só está mal cuidada. E aí é onde nós entramos. Nós precisamos dar um melhor cuidado para a nossa vida financeira. E isso acontece através da educação financeira. Como que isso acontece? A verdade é que por mais que você se esforce para ganhar dinheiro, se você não tiver um esforço para trocar de hábitos, de mentalidade, dificilmente você vai conseguir mantê-lo. O dinheiro não atura desaforo. Essa não é uma frase minha, pelo contrário, é uma frase que eu tenho certeza que vocês já ouviram. O dinheiro não atura desaforo. Ele simplesmente nos dá a oportunidade de saber trabalhar com ele. E é preciso que nós saibamos. Porque eu lembro-me de uma música que é muito bem cantada, né, que é famosa, né, bem animada. A letra diz mais ou menos assim: ó, o que eu quero é me divertir. O dinheiro foi feito para gastar. Quem espalhou pelo mundo que se vire para juntar. Olha lá, né? Muito animada essa música. Só que eu digo para vocês, ela está redondamente errada. Pelo contrário, não é todo mundo que pode cantar essa música não, viu? O dinheiro não foi feito para gastar. Vamos lá ao início de tudo. Primeiro, é uma questão aqui comportamental e não de fórmulas. No vídeo anterior eu já apresentei alguns conceitos e disse, claro, que nós não vamos aqui propor nenhum milagre. Pelo contrário, é preciso que tenha uma disposição individual de cada um para também haver uma mudança na questão comportamental. É preciso conter os impulsos, aprender a lidar com a percepção dos nossos desejos e principalmente com os limites para a realização desses desejos. O desenvolvimento de hábitos que possibilitem uma relação saudável, equilibrada e responsável com o dinheiro, porque são esses hábitos que vão orientar a nossa vida. Mas isso não significa somente ensinar-nos a guardar, a poupar, né? Mas sim dar uma noção mais importante de como o dinheiro na vida ele faz a mudança para as pessoas, como ele atua na vida de cada um. E eu digo mais, muito mais do que uma atitude ou um mero planejamento financeiro, a educação financeira é um conjunto de ações que devem tornar-se um hábito nas nossas vidas. Então é preciso que nós observamos isso. Não é milagre, é mudança de hábito, é mudança de comportamento. Mas e aí? Vamos então observar aí individualmente, é preciso que a gente passe para a questão prática. Nesse momento, pare e faça essas perguntas para você mesmo. Primeira, eu controlo o meu dinheiro ou ele me controla? Segunda pergunta, costuma sobrar dinheiro do seu salário no final do mês ou ele simplesmente paga as contas? Terceira pergunta, eu sempre fecho o mês no vermelho? E por último, faça
eu faço compras desnecessárias? Essas 4 perguntas, então, são sugeridas. Primeiro, se o dinheiro controla você ou se você controla o seu dinheiro. Se costuma sobrar dinheiro no final do mês ou se ele só serve para pagar contas. E se você sempre fecha o mês em vermelho. Por último, se você faz compras desnecessárias. Se você respondeu sim para uma dessas perguntas, significa que você provavelmente não está bem educado financeiramente. E aí é onde entra. Metade da população brasileira, grande parte da população brasileira, infelizmente está nesse mesmo cenário, nessa mesma situação. E é preciso que nós comecemos a observar isso. Então, por que falar dessa educação financeira aqui para nós, afinal de contas? Né? Primeiro é uma questão econômica, inflacionária. Né? Eu acho que todos nós já ouvimos falar em algum momento da inflação, né? Algo que nos engole. É a impossibilidade de fazer planejamento a longo prazo, porque desde muito tempo atrás nós somos acostumados com gerações imediatistas. E não é uma responsabilidade só nossa, né, de tratar com a coisa imediata. Né? Pelo contrário, o próprio governo, a própria economia do nosso país, ela demonstrou que isso foi totalmente geral. Primeiro porque houve 8 mudanças de moeda nos últimos 60 anos. Imagina, nossa moeda foi trocada 8 vezes nos últimos 60 anos. Isso é algo que não é tão pouco, né? Nos últimos anos houve uma abertura de mercado e uma globalização muito grande a nível mundial. Então a economia ela se influencia de forma geral. Se a crise está instaurada na sua cidade, aqui no meio de nós, ela se instaura às vezes por todo o nosso país, pelo mundo todo. O avanço tecnológico, isso nos últimos anos é algo que não tem como nós desconsiderarmos. Né? Imagine agora, né, com essa mudança que a gente tem nesse cenário pandêmico, né? Quanta coisa não mudou na questão de tecnologia, né? As crises que nós temos vivido, né? O nosso país, Brasil, tem enfrentado grandes crises. E principalmente as mudanças na economia atual, né? Houve várias mudanças aí no cenário econômico que é necessário que a gente comece a observar. E isso não pode ser deixado de lado. Consequências. Primeiro, quando nós falamos de educação financeira, ela busca algumas situações. Essas mudanças que houveram nos últimos anos, elas criaram uma disposição um pouco contrária para a educação financeira. Primeiro, a facilidade ao crédito. Né? A partir do momento que nós temos muito acesso ao crédito, nem sempre nós sabemos lidar muito bem com ele. Houve muito crescimento, um aumento no consumo, não só a nível Brasil, mas a nível mundial. E a tendência pelo imediatismo, né? O que é esse imediatismo? Tem que ser agora, né? Eu não posso simplesmente esperar. Nós criamos uma tendência para ser pessoas imediatas, né? Então tudo isso aí dificulta a educação financeira. Vamos lá para os nossos princípios norteadores. Para você ter uma educação financeira, você precisa ter alguns princípios que possam orientar o que você vai fazer, como que você vai atuar. Primeira coisa, querer versus precisar. Nós temos que ter esse conceito bem enraizado na nossa cabeça. Aquilo que eu estou buscando é uma coisa que eu quero ou é uma coisa que eu preciso? Né? Nós precisamos ter esse conceito aí bem entendido, né? Querer e precisar. Segundo conceito, não desperdiçar. Esse conceito aí, para nós brasileiros, né, por muito tempo, ficou bem esquecido. Nós somos um país aí bem de farturas, né? Mas na verdade nós temos que aprender a não desperdiçar, aproveitar bem as coisas, né? Terceiro conceito, controlar a compra por impulso. Esse é um ponto extremamente importante, né? Eu vou ali, de repente me deu aquela vontade de comprar determinado objeto, eu preciso de tal coisa, né? Na verdade você quer tal coisa, e aí o impulso te orienta a comprar determinado objeto, comprar determinada coisa, né? Então isso é importante, que você controle esse impulso. Quarto conceito, caro versus barato, né? Eu sempre digo que isso é muito relativo, né? O que é caro para um, nem sempre é caro para o outro. O que é barato para um, nem sempre é barato para o outro. Mas é preciso que nós entendamos o que é o caro e o que realmente não é. O que é o barato e o que realmente não é. Quanto tempo você demora para agregar aquele valor, para conseguir aquele valor para fazer uma determinada compra? Isso pode orientar melhor o que é esse conceito de caro e barato. Planejamento financeiro. Eu sei que é uma palavra um pouco complexa e difícil, mas é preciso que a gente entenda um pouquinho também o que é esse planejamento financeiro, né? Planejar o que tem a ver com o dinheiro.
refletir antes de tomar uma decisão, fazer uma escolha. Então é preciso que a gente reflita, né, antes de tomar uma decisão. Eu sempre digo, é aquela história da brincadeira de contar até 10, né? Então antes de você tomar uma decisão, pare, conte até 10, reflita, pense bem. Às vezes você não tem que tomar naquele momento, em relação às compras, em relação aos gastos, principalmente. A questão da responsabilidade social e ética, o uso e o ganho do dinheiro, né? Se você ganha uma quantidade de dinheiro, às vezes você precisa também ter uma responsabilidade social com aquilo. Isso é um detalhe, mas é importante que a gente também tenha essa consciência do social, né? E entra também o conceito do guardar, do poupar e do doar, né? Quando que também nós devemos doar aquilo que nos é contingente, né? Aquilo que nos é possível também, tá certo? Então esses são alguns conceitos que é importante nós entendermos aí um pouquinho. Mas vamos falar um pouquinho da educação financeira na prática, na questão familiar, né? O que podemos ensinar, né? O que nós podemos observar com essa educação na prática? Primeira coisa, nós precisamos esperar agora para ter no futuro. É superar o comportamento impulsivo através de um autocontrole, né? É preciso que nós possamos nos ensinar isso, que a partir do momento que nós esperamos, nós temos uma condição de organizar nossas ideias para que no futuro nós tenhamos condição para isso. Isso é um autocontrole, superar aquele sentimento impulsivo que nós temos de gastar, de comprar. Segundo, a tolerância à frustração. Como assim? Nem tudo o que eu quero eu posso ter. Nem tudo o que eu quero eu consigo. E isso é extremamente importante, porque nós às vezes somos criados com uma indisposição para receber um não, né, para frustrações. Mas nem tudo é possível para nós. Ah, mas por que o outro pode ter e eu não posso ter? Não é esse o conceito. Muitas vezes aquele desejo que nós temos, aquela vontade que nós temos, não nos vai criar uma boa disposição. Então, é preciso que nós sejamos abertos a frustrações. É preciso que nós façamos escolhas. E aí vem definir prioridades, né? Você pode ter o A e o B, mas se você der uma importância maior para o B, então você vai ter que abrir mão do A. Você não pode ter os dois. Então é preciso fazer escolhas e definir aquilo que é mais importante, aquilo que é mais prioritário. Isso de forma geral. E eu digo isso aberto para todos. Independente daquilo que você tem de objetivo, é preciso que você defina as suas escolhas, o que é prioritário. E por último, a questão do planejamento, do limite financeiro. A partir do momento que nós estabelecemos um limite, nós sabemos até onde nós podemos ir. Nós estabelecemos condições de planejar aquilo que vai ser feito. Vou planejar o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer em segundo, o que eu vou fazer em terceiro, para chegar naquele objetivo. E eu sei qual é o limite, aonde eu posso ir e aonde eu não posso ir. Então é extremamente importante nós estabelecermos isso também, tá? Esses 4 pontos. Ter essa condição de não ser impulsivo, ter o autocontrole, a questão de saber o que eu posso e o que eu não posso, a questão de fazer escolhas e priorizar e saber os limites. Isso é extremamente importante. Na vida, há uma diferença entre ganhar e perder, mas isso está nos detalhes. Olha só essa situação que eu vou sugerir para vocês. Imagine uma outra situação, né, onde João recebe um salário de 10 mil reais, mas ele gasta 11 mil por mês. Olha só, João recebe 10, mas ele gasta 11. Então ele está acumulando uma dívida aí mensal de 1.000 reais. Enquanto José ganha só 2 mil, ele gasta 1.500 e investe 500. Né? Quem é mais rico? Nós podemos parar e pensar. Será que João, que ganha 10 mil e gasta 11 mil, é mais rico do que o José, que ganha 2 mil, gasta 1.500 e investe 500? Perceba que João, apesar de ganhar mais, aumenta sua dívida mensalmente. Ou seja, ele não é o mais rico. José faz justamente o contrário. Apesar de ganhar menos, ele vai agregando ali uma questão de gastar menos, né, e investir um pouquinho. Logo, nós temos uma percepção de que apesar de João ganhar mais, José é mais rico. E eu digo para vocês, então, não espere para poupar quando você tiver um salário perfeito, quando você estiver ganhando exatamente o que você quer. Esse dia talvez nunca chegue.
faça o melhor com o que você tem nas mãos. Se você tem aquele valor, economize, guarde, porque aquilo ali pode realmente ser o início de um trabalho, de algo novo para você. É muito importante ter a mentalidade de uma pessoa financeiramente consciente, certo? Então é preciso que você observe isso. Dinheiro não foi feito para gastar sempre, né? Como aquela música disse, como muitos pensam. Ele também foi feito para trabalhar por você e não o contrário, você trabalhar para o dinheiro. Esse é o motivo de dizer que para ter dinheiro, você precisa de dinheiro. Então, quando colocamos isso na nossa cabeça, eu só vou trabalhar para ter dinheiro, senão eu não vou ter mais dinheiro, está errado. Esse é o motivo errado. Nós colocamos na nossa cabeça que o dinheiro é necessário só para gastar. E, na verdade, o dinheiro ele tem que trabalhar por nós, né? Nós vamos entender isso um pouco melhor. Vamos a algumas dicas, então, práticas para que a gente possa conscientizar melhor a nossa cabeça sobre isso. Primeira, analise a sua situação. Eu já falei sobre isso no início do nosso treinamento, né? Lá nas dicas do nosso grupo. Verifique se você possui dívidas, quais são elas, quanto dinheiro você tem guardado, quanto você ganha e quanto dos seus rendimentos vai para essas despesas fixas que você tem. É preciso que você entenda a situação. Quando você não entende o que você ganha e quanto você gasta, simplesmente você não sabe o que fazer. É preciso que você analise essa situação e equilibre ela. Segunda dica, controle os seus gastos. O ideal é agrupar gastos por categorias. Então você separa o que é consumo, o que é gasto supérfluo, o que é essencial, o que é desnecessário. Para verificar quanto vai para cada coisa e delimitar os valores máximos. Lembra que eu falei agora há pouco? É preciso que você coloque um limite para tudo. Caso as suas despesas sejam superiores, caso os seus gastos sejam superiores às suas receitas, você vai ter que começar a cortar gastos, tá? Controlar os gastos para que eles atendam a sua receita, aquilo que você ganha. Terceira dica, corte despesas que forem supérfluas. É preciso abrir mão de algumas coisas. E eu digo para você, é muito mais do que você imagina. Porque são tantas coisas que nós nos damos ao prazer e nem sempre nós registramos isso. Então, a primeira coisa, registre os seus pequenos gastos. Muitas vezes, eles vão passar desapercebidos. Então, quando você registra esses gastos, você controla as suas compras por impulso. Então, registre tudo que você gasta. Essa é a nossa terceira dica. Quarta dica, invista. E aí eu digo para você, essa dica de investir, muitas pessoas ficam na dúvida, mas como assim investir? Né? Vou colocar na poupança? Não vou? Isso aí merece um treinamento específico sobre isso. Mas não é o momento agora. É hora simplesmente de você tirar um pouco daquilo que você ganha antes de você gastar e fazer com que o dinheiro comece a trabalhar por você. Ou seja, é hora de você investir. O ideal é que você faça um planejamento mensal de como que isso vai ser feito, né? Tornar isso quase uma obrigação. Então, você recebe, você tira o que você vai investir e aí você gasta o restante com o que você se planejou. O investimento deve ser feito sempre e não somente quando sobra no orçamento. O investimento é aquilo que você investe antes de você gastar, tá bom? Isso é extremamente importante. E finalmente, nós deixamos aí algumas dicas para resumir o nosso negócio aqui, ó. Estipule metas, né? Se você está buscando aí uma educação financeira, você precisa colocar uma meta, até onde você vai e o que você pretende. Aqueles que não sabem para onde ir, para qualquer lugar que for serve. Então é importante você estipular onde que você quer chegar, o que você quer fazer. E aí você começa a criar um planejamento para isso. E procure ter disciplina. Pense no futuro. É aquela velha premissa, né? Você colhe o que você planta. Então, se você não planta, você não colhe. Se você não se planeja, se você não tem disciplina, simplesmente você não consegue, tá bom? Eu sei que o nosso tempo é curto e agora nós estamos aqui já concluindo essa nossa primeira fase, né? Nós tivemos a nossa parte introdutória e agora nós temos esse segundo vídeo que nos apresenta os conceitos principais que vão ser abordados na educação financeira. É interessante que você reveja o vídeo, certo? Assista novamente, veja alguns conceitos. Nós vamos abrir logo em seguida para tirar as dúvidas que você tiver. Deixa as dúvidas lá no nosso grupo do WhatsApp e eu tenho certeza que vai ficar tudo mais fácil, tá bom? E por fim, até amanhã,
porque amanhã tem mais, amanhã nós vamos postar mais 2 vídeos dando sequência a esse nosso treinamento, tudo bem? Força, foco e fé. Muito obrigado, Deus, muito obrigado a todos pela presença. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, curta esse vídeo, curta o vídeo anterior e compartilhe lá com seus amigos, com aqueles que você conhece, porque nós vamos ter excelentes oportunidades de aprendizado. Até mais a todos.